Vamos chamar os ilustres participantes da mesa que agora se forma. Para presidir os trabalhos, convidamos a professora Caterine de Macedo Maciel Mialiuk. A professora Caterine é doutoranda pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará, professora da graduação e pós-graduação da Universidade de Fortaleza, desde 2003, diretora do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, desde 2015, coordenadora da pós em Direito, assessora da presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, de 2012 a 2015, coordenadora da especialização em Direito e Processo Administrativo na Universidade de Fortaleza, autora do livro Discricionariedade Administrativa e Conceitos Jurídicos Indeterminados, Estudos em Face de um Novo Paradigma Constitucional, publicado em 2003, e professora substituta da Universidade Federal do Ceará, UFC. Agora convidamos nosso primeiro palestrante dessa noite, que vai tratar da temática Diálogo, Estado e Mercado em torno da cultura. Convidamos para compor a mesa o nosso estimado amigo e parceiro de tantos encontros, agora como palestrante, o professor Dr. Gonzaga Adolfo. Professor Gonzaga Adolfo é doutor em Direito pela Unicinos, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito, mestrado e doutorado da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, professor do curso de Direito da Universidade Luterana do Brasil, UBRA, campus Gravataí, no Rio Grande do Sul, membro da Associação Brasileira de Direitos Autorais, ABDA, membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, APDI. Convidamos agora o nosso segundo palestrante da noite para compor a mesa, professor Dr. Francisco Humberto Cunha Filho. Vai tratar do tema conflitos culturais, como resolver, como conviver. O professor Francisco Humberto Cunha Filho concluiu o bacharelado em Direito pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor titular da Universidade de Fortaleza, além de membro dos conselhos editoriais de revistas científicas, tais como Pensar, da Unifor, Revista da Advocacia Geral da União, da AGU, e Políticas Culturais em Revista, CULT, da Universidade Federal da Bahia. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e Direitos Culturais. É coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, e também, atualmente, presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais. Boa noite a todos. É um evento de artistas, né? Não posso deixar de iniciar registrando isso. Então, registrar a minha satisfação de estar aqui hoje, surpresa de maneira positiva, pelo viés artístico, né? Não podia ser diferente, e de ver a receptividade e a construção coletiva do evento. Então, o vídeo, a saudação à sua presença, professor Humberto, das pessoas, dos colegas, alunos, profissionais em formação, reitera a necessidade de que os bons eventos, os bons projetos, de uma maneira geral, eles necessitam de uma construção coletiva. Então, o aprendizado, a construção positiva
de algo coletivo traz frutos, permite a liberdade de ação, permite a liberdade criativa. Então, esse congresso em especial, esse encontro que o professor Humberto projetou, idealizou, e que no centro a gente acolheu pelo significado e a importância ímpar. Hoje, o nosso projeto pedagógico de curso, ele tem uma parte especial que contempla esse caráter cultural e coloca como destaque esse evento, esse Encontro Internacional de Direitos Culturais que o professor Humberto capitaneia. Então, fica aqui a minha satisfação de poder participar, de ter podido ver a participação efetiva dos alunos da graduação, que é muito importante. Eu acho que não há ninguém que saiba demais que não possa aprender, nem aquele que não tenha nada a contribuir. Então, essa interação coletiva entre graduação e pós-graduação, ela é extremamente salutar. Você trazer essa simplicidade que só quem tem um estudo aprofundado, quem ovaciona a sabedoria, sabe que é singular. Quanto mais se sabe, mais simples a gente se torna, porque entende que sabemos muito pouco dentro desse universo. Então, professor Humberto, primeiro de tudo, registrar a minha satisfação de estar aqui, e a importância desse projeto para nós da graduação, e a felicidade de ver, pelo vídeo, pela manifestação dos alunos, a satisfação de ter podido construir e participar efetivamente. Então, primeiro, meus agradecimentos e os meus parabéns. Depois da satisfação de receber aqui o nosso ilustre palestrante, professor Gonzaga Adolfo, que veio de tão longe, mas que já se tornou tão próximo, porque de outras versões já participou. Vem para nos agraciar também na composição de algumas bancas. Então, é um parceiro, é coordenador de curso, tem um currículo vasto. Dentro desses estudos dos direitos autorais que faz, e de ser uma referência efetivamente, de trabalhar um tema tão interessante hoje, que é o diálogo do Estado e do mercado, nesses processos efetivos de financiamento público de cultura, dentre outras questões que envolvem direitos autorais, ele traz para nós essa simplicidade, essa simpatia e essa experiência acadêmica como coordenador de curso, que valoriza efetivamente esses trabalhos que são construídos em coletividade. Então, agradecer mais uma vez, professor, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua parceria, que foi tão destacada pelo nosso mestre de cerimônia, que também é nosso colega do PPGD, e dizer que o senhor faça o belíssimo uso da palavra, como sempre tem feito nesses espaços, para que depois a gente possa escutar o nosso querido professor Humberto Cunha. Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos. Boa noite a todos. Quero agradecer a saudação, saudar inicialmente a professora Caterine, diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, saudar o professor Sidney, coordenador de curso, me recebeu tão amavelmente hoje no aeroporto. Quero saudar aqui o meu amigo Humberto Cunha, e não precisaria disso, mas dizer aqui que eu ainda referi aqui em junho último, quando aqui estive em 2 bancas de mestrado, de orientandos do Humberto. Eu conheci o Humberto no primeiro encontro, portanto, faz 3 anos atrás, por meio do Rodrigo Vieira, que eu já conhecia de outros carnavais, dos direitos autorais, e dizia aqui a professora Caterine, professor Sidney, hoje no aeroporto, me sinto em casa aqui, e acredito que mais que um colega de valor, um amigo, eu tenho um irmão na pessoa do Humberto, quero dizer mais uma vez isso aqui, e o grande mérito do Humberto. Quando eu recebi esse vídeo aqui no sábado, pela noite, eu logo multipliquei para todos os meus grupos e fiz o registro lá, eu faço parte no grupo do WhatsApp do Livro em Rede, organizado pelo Humberto, do grande mérito de saber trabalhar em equipe, de valorizar o trabalho em equipe, como já foi referido aqui. Quero parabenizar a Unifor enquanto instituição. A Unifor é muito respeitada no Rio Grande do Sul, a Unifor é muito considerada, a partir do trabalho do professor Martoni, de todos aqui, e é também fruto do trabalho em equipe aqui, da visão institucional, como foi referida pela diretora, e de todos vocês aqui. Não quero ser injusto aqui, porque eu já tenho tantos amigos aqui desde o primeiro encontro. Quero saudar todos os bolsistas, doutorandos, mestrandos, alunos da graduação, pesquisadores de outras instituições, e dizer da minha alegria, inicialmente, de estar aqui mais uma vez.
vocês vão ver que é muito mais bondade do Humberto do que mérito meu, por 30 minutos aqui fazer um apanhado, mesmo que breve. Eu vou fugir um pouquinho do tema, eu já vou dizer o porquê, né? Eu confesso que de início fiquei um pouquinho preocupado se eu fosse chamado para cantar ali, porque eu só canto lá no encerramento sempre, né? E é um tipo de música mais gauchesca, nativista, que nós chamamos lá, embora tenha um pop gauchesco lá muito forte, mas vai ficar para sábado, né? Essa possibilidade. Eu sempre me indaguei qual vinho o Belchior tomava para escrever esse negócio aí, sabe? Ano passado ele esteve escondido lá pelo Rio Grande do Sul, estava fugindo do Uruguai, não pagou umas diárias de hotel lá. E um dia um colega meu, que era coordenador da Defensoria Pública, disse que ele foi atendido na Defensoria Pública lá. Eu disse, pá, mas arruma um jeito de ir lá falar com ele, vamos trazer ele para cantar aqui, né? Porque eu fico imaginando agora, quando foi exibido aqui, que vinho, o que ele tomava para escrever esse negócio, né? Certa vez eu fiz uma ação trabalhista, que foi um assédio moral muito violento, acho que eu já contei para o Humberto. Eu fiz em nome próprio, depois contratei um advogado para audiência de instrução, e eu abri com o Belchior, vocês não vão acreditar. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo o mal que a força sempre faz. Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. Eu abri uma ação em nome próprio, e esse ano, quando eu dizia para o professor Sidney hoje no almoço, com 25 anos de ensino superior, eu fui paraninfo pela primeira vez, pensava que eu nunca seria paraninfo. Um dia, de noite eu acordava 4 horas da manhã e pensava, será que eu nunca vou ser paraninfo, né? E um dia eu disse para os meus alunos assim, né? Todo mundo sabe, todo mundo vê, principalmente o bom Deus, que tudo vê, que eu tenho sido amigo da ralé da minha rua, que bebe para esquecer que a gente é pobre, a gente é fraco, a gente é vil. Então, quando apareceu o Belchior aqui, né? E com isso eu homenageei os irmãos do Nordeste, aqui particularmente de Fortaleza, essa união, atravessar 3.500 quilômetros, atravessar todo o Brasil para aqui chegar, é uma alegria para mim. E eu faço isso também pelos meus amigos. Eu sou lá do interior do Rio Grande do Sul e sou taurino, como bom taurino, eu sou muito fiel aos meus amigos e sempre que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Eu não vou falar aqui sobre esse tema aqui, diálogo, Estado e mercado, financiamento público da cultura. Porque eu nada sei disso aqui, né? Vou ser bem sincero. Até conversava com o Vitor semana passada, na correria nossa, dizia para o professor Sidney, sexta-feira a honra de estar na banca de doutorado dele, eu terminei de ler a tese de doutorado dele no avião, entre uma turbulência e outra, né? Principalmente de São Paulo para cá. Né, já que eu cheguei de aula da Unisc ontem, 00:30 em casa, fui dormir 1:30, acordei 4 horas, tomei um banho, fui para o aeroporto, até São Paulo dormi um pouco, de São Paulo para cá eu terminei de ler a tese dele. E aí, semana passada, conversando um dia com o Vitor, por WhatsApp, disse assim, qual é o meu tema mesmo? Aí o Vitor disse assim, pá, é diálogos, Estado e mercado, financiamento público da cultura. Mas eu nada sei disso. E o Vitor disse assim, mas o Humberto disse que você é um MacGyver do direito. E eu disse assim, eu mergulho na água, pego um palito de fósforo e faço uma explosão, né? MacGyver. Né? Aí contatei logo com o Humberto disse assim, fala sobre essa questão do público versus privado, no que pertine ao ECAD. Né? Eu fiz algumas anotações aqui, e também porque eu não quero furar, né, a tese de doutorado do professor Sidney, que trabalha disso aí, né, na questão do ECAD, a reformulação do ECAD a partir da Lei 2012-853, que será sexta pela manhã, às 9 horas. 9 horas. E já adianto que é um trabalho bastante significativo nas anotações que eu já fiz. Bueno, em primeiro lugar, eu notei aqui o seguinte, essa questão do público versus privado. No início do curso, todos os cursos nossos, nós aprendemos lá com o professor de ED1, Introdução 1, Teoria de Direito 1, aquela classificação do direito entre público versus privado. Né? Eu costumo brincar com os alunos lá no Rio Grande do Sul, tanto na UBRA quanto na Unisc, que dizem assim, olha, o professor nos enganou. Né? Aí dizem, como o professor nos enganou? Ele fez aquela tabelinha clássica, dividiu, aqui está o público, aqui está o privado. Claro que nós não podemos dizer hoje, seria um absurdo dizer isso, que estaria superada a clássica dicotomia, talvez tenha sua origem mais lá no sistema oitocentista, ali, francês, pós-napoleônico. Ou seja, nós temos um direito público e um direito privado. Ao ponto que
um grande civilista francês disse: o Código Civil é a constituição do direito privado. Ou seja, uma frase que entrou para os anais do pensamento jurídico, como se tu pudesse levar o Código Civil a um status de Constituição. Então, aqui é um absurdo, né? Se não há uma superação, e de fato não há, visivelmente há um abrandamento, vamos dizer assim, ou uma diminuição dessa divisão. De um lado nós temos um direito público, de outro lado nós temos um direito privado. E há autores de nome no Brasil que trabalham bem essa questão. Dá para citar 2 ou 3 aí: o professor Luiz Edson Fachin, está no Supremo agora, o professor Judite Martins Costa, o professor Gustavo Tepedino e tantos outros do mesmo valor, ao menos na linha que eu pesquiso, né, de direito civil e nos direitos autorais também nisso. Então eu fiz uma segunda anotação aqui na seguinte perspectiva: direitos autorais são direitos públicos ou privados? Então essa é uma pergunta bastante interessante. Por quê? Porque quem trabalha uma vertente mais conservadora dos direitos autorais vai sustentar que os direitos autorais são direitos privados. E isso vai aparecer em qualquer discussão que se faça de uma tentativa de tornar os direitos autorais mais atuais, democráticos, mais concretos. Isso aparece muito bem na tese, já posso adiantar aqui, não há problema nenhum, na tese do professor Sidney. Ou seja, quem ganha dinheiro com os direitos autorais, e o pessoal particularmente da gestão coletiva, ECAD e todas as suas instituições ganham muito dinheiro com os direitos autorais, eles trabalham e dizem assim: o Estado não tem que se intrometer nisso, isso é direito privado. Depois nós vamos questionar se o público necessariamente está vinculado ao Estado, mesmo que brevemente, que é outra questão. Ou seja, o Estado enquanto ator, né, se o público necessita de um ente público, obrigatoriamente. Então, eu coloquei um terceiro tópico aqui, até para utilizar bem meus 30 minutos, a crise de um padrão. Eu não gosto muito da palavra paradigma, ela é usada muito no direito, né? Paradigma nas ciências sociais talvez seja muito difícil, né? Tem até tese de doutorado já trabalhando isso, tem que estar em livro agora. Não sei se existe paradigma em direito, ou em ciências sociais aplicadas, ou em ciências humanas, mas botei padrão aqui, né, para não usar a palavra no sentido que eu não gosto muito de paradigma. Paradigma na ciência é algo que foi exaustivamente testado e comprovado. O padrão de legislação autoral. E de onde vem essa crise? Essa crise vem de um modelo que eu chamo modelo Omp-Berna. E não é muito diferente da crise do direito civil. Nós estamos com um modelo que vem do século XIX, em pleno século XXI, ou já quase no início da segunda década, ou da terceira década do século XXI. Basta ver que não há uma palavra no Código Civil de 2002, que foi tão festejado naquela época, como se fosse uma inovação, naquela época eu estou dizendo já 12, 13 anos atrás, como se fosse um avanço, de um código que somente trouxe algumas mudanças, poucas mudanças, discretas mudanças, acomodadas mudanças, com relação ao que a jurisprudência praticamente tinha pacificado 30 anos antes, né, quando se começou a falar em novo Código Civil. E não há uma palavra no Código Civil aos direitos homossexuais, ou aos homossexuais. Não sei se você sabe aqui, deve ter visto, há uns 2 ou 3 anos esteve nos Estados Unidos o presidente do Irã, Ahmadinejad, não sei das quantas lá, como é que é o nome do cara, né? E em Harvard, e alguém perguntou para ele lá, um aluno, se fosse um aluno aqui da Unifor, fez uma pergunta, deu uma saia justa para ele, perguntou assim, deram a oportunidade de pergunta, perguntou assim: como são tratados os direitos homossexuais no Irã? E sabe qual a resposta que o presidente do Irã deu? No Irã não há homossexuais. Né? Então só tem 3 lugares que não há homossexuais, né? No Irã, em São Cepé, na minha terra, lá no interior do Rio Grande do Sul, e no Código Civil. Em Pelotas já é outra realidade, né? Então, veja, eu digo isso, faço isso em tom de brincadeira, mas por um assunto sério, para mostrar a crise de um padrão, que se torna muitas vezes, nós muitas vezes pegamos algo e transformamos isso numa bandeira, mas muitas vezes se torna uma bandeira sem sentido, como tu vê, né, a dignidade da pessoa humana aqui, acolá, em todo que é lugar, mas falta muitas vezes tornar isso mais concreto, mais efetivo. Né? E essa questão dos homossexuais, e cada vez pior, né, Humberto?
Esse dia eu estava numa palestra lá, Humberto, estava no Rio Grande do Sul, e fui criticar o Cunha, e falei, Humberto Cunha, tu não vai acreditar, né? Eu disse, não, esse é outro Cunha, esse é de outro, é meu amigo lá de Fortaleza, né? Nós estamos com um congresso, nosso congresso nacional nunca foi tão ruim, gente, que é uma coisa inacreditável. Dia desse nós temos um encontro para discutir direitos autorais, um grupo forte aqui lá em São Paulo, e nós chegamos à conclusão que o Senado é melhor que a Câmara dos Deputados hoje. Então é uma coisa inacreditável, porque o Senado sempre foi lugar de aposentadoria, de fim de linha, de governador que não quer mais ser governador e se elege no Senado 8 anos, 16 anos para ficar lá. Tanto que sempre se discutiu o sistema bicameral, dizer, vamos excluir o Senado, que o Senado não serve para nada. Nós chegamos à conclusão lá que o Senado é melhor que a Câmara, com que todos vocês já chegaram, né? Com seu Cunha, né? Sua visão fanática e tal, e como vocês bem sabem, ou seja, nós estamos num momento de crise institucional, que é crise econômica, crise política, crise jurídica, ou seja, para onde nós podemos apontar? Onde que há um raio de luz, de esperança, no sistema, né, que nós estamos visualizando no Brasil hoje? Mas voltando aqui, a crise do padrão é uma crise do direito, e que não deixa de ser a crise da sociedade, a crise das instituições. E não é somente a crise do direito. Um dia, minha cara diretora, numa outra universidade, eu fui para a ouvidoria. Professor Cid, nós que somos coordenadores, né? Um dia, uma vez um aluno fez um registro assim, o professor não sorri, professor fulano. Aí eu disse para ele assim, próxima aula chega com um narizinho de palhaço, né? A gente ouve cada coisa, né? Porque eu disse numa primeira aula de Direito Civil 1, eu disse que o direito não existia. E o aluno fez um injuriado, um registro na ouvidoria. Mas como que eu vim estudar Direito e o professor da primeira disciplina, Direito Civil 1, disse que o direito não existia? Lá fui eu na segunda aula para tentar reconstruir tudo de novo, ou destruir para tentar reconstruir, que é o papel do professor, para dizer para ele assim, vem cá, será que existe o direito civil? Será que existe o direito do trabalho? Será que existe o direito penal? Será que existem os direitos autorais mesmo? Né? Nessa classificação que nós damos, que o Paulo Freire, né, daqui do Nordeste, e tantos outros autores de ponta deram, a lesão compartimentalizada, de abrir uma gavetinha e tirar, aqui está um direito civil, aqui estão os direitos autorais, aqui estão os direitos ambientais, aqui está o direito administrativo. Né? Ou será que o direito existe mesmo? Era a provocação. Claro que talvez eu não devesse ter feito ela de forma tão direta na primeira aula com os alunos de Direito Civil 1, né? Não deveria tê-los chocado tanto. Mas nós sabemos que não existe. E se tem alguém que sabe que não existe, é um professor de direitos autorais. Ou seja, quem fez a grande revolução dos direitos autorais não foram os juristas. Não foram. Foram aqueles de fora do direito, especialmente os hackers. Né? Manuel Castells, grande pensador, professor, sociólogo da Espanha, quarto cientista mais citado do mundo das ciências sociais aplicadas, trabalha bem isso aí, ou seja, o papel que os hackers fizeram na revolução cultural, na revolução da sociedade de informação e, consequentemente, no padrão, no modelo de direitos autorais. Este é um grande fator da crise, da erosão que sofrem os direitos autorais hoje. Não necessariamente nessa ordem, tá? Eu notei dois aqui, claro que há outros, não vai dar tempo aqui em 30 minutos. O outro grande descompasso está na Constituição Federal de 1988. E que bom que está na Constituição Federal de 1988. Como disse o professor Humberto aqui, que fechou 27 anos agora na última segunda-feira, dia 5 de outubro. Entre todas as nossas crises, que aconteceram já nessas quase 3 décadas, e continuam ocorrendo, mas demonstra o vigor da solidez de um Estado democrático de direito. Então a Constituição trabalha valores que certamente expõem os conflitos, né, do padrão, do modelo, da concertação dos direitos autorais no modelo brasileiro com outros direitos fundamentais. Eu posso citar 3 aqui que eu trabalhei na minha tese de doutorado: direito à informação, direito à educação, direito à cultura. Mas dá para construir com outros. Por exemplo, o direito dos autorais tem conflito com os direitos do consumidor. Participei da banca de doutorado da professora Helenara Braga Vancini, lá no Rio Grande do Sul, na PUC, que ela trabalhou direitos autorais, o conflito dos direitos autorais com os direitos do consumidor. Mas por que esse conflito se dava antes? Ele se dava a partir daquilo que eu notei aqui no meu guia de fala aqui, dos direitos autorais numa visão clássica, conservadora. Até prefiro clássica, para não adjetivar demais.
mas não deixa de ser uma visão um pouco conservadora, principalmente para os tempos de hoje. E essa visão conservadora se dá a partir daquilo que eu chamei antes aqui de modelo Berna-OMP. A Convenção de Berna é de 1886, que regula os direitos autorais. 1886. A OMP ela é de 1967, foi criada na Convenção de Estocolmo, que criou a expressão direito da propriedade intelectual, e criou a OMP como um dos braços da ONU, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, com sede em Genebra. Mas trabalhando ainda muito naquele modelo que também tinha a ver lá com o Código Civil Napoleônico de 1804, de direitos autorais como direito de propriedade. Como direito de propriedade. E como direito de propriedade na sua visão clássica, na sua verve clássica. Não é nem a função social da propriedade, que trabalha o professor Sidney aqui na sua tese. Direito de propriedade enquanto direito exclusivo, naquele padrão muito clássico mesmo, que a propriedade é minha e eu faço com ela o que eu quiser. Ou seja, aquelas prerrogativas todas de uso tende, abutende, exponente, reivindicar, usar, gozar, dispor, fruir, reivindicar, que estão lá no 1228 do Código Civil. Ou seja, esse direito é meu, essa criação é minha, e eu utilizo ela da forma como bem entender. E nós sabemos que isso não é bem assim hoje. Não é bem assim hoje também pela Revolução, em primeiro lugar, como eu disse antes, pela questão da Constituição de 88, que fixa outros parâmetros, e, num segundo momento, pela Revolução Tecnológica, que significou um verdadeiro tsunami na possibilidade de idealização de um padrão de direitos autorais. Não ficou pedra sobre pedra, e não ficarão nos próximos anos, nós temos certeza sobre isso, para qualquer um que possa pensar os direitos autorais como um direito eminentemente individualista, exclusivo, meu. Nós poderíamos até dizer assim, eu gosto muito de usar essa metáfora aqui, a tecnologia da sociedade da informação, ela trabalha com a possibilidade do sim, ela oferece, é o sim. A regulamentação dos direitos autorais trabalha com o não, ela nega. Então há um descompasso aqui que se mostra praticamente insolucionável, a menos que nós criemos outras formas de interpretação. A partir da hermenêutica, num primeiro momento, e se dá a partir da hermenêutica constitucional, a partir, no segundo instante, se for o caso, de um novo padrão de legislação autoral. Que nós conhecemos bem os juízes brasileiros aqui, talvez até latino-americanos. Quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, um dia conversando por e-mail com a professora Adélia Lipzig, nas nossas angústias, né, professor, você escreveu uma tese de doutorado, disse, com quem eu converso, com quem eu não converso. Converso com meus botões, todos os dias, né? E eu trocava e-mails com vários professores que eu já conhecia há muito tempo, e a professora, trocando uma ideia sobre uma cláusula geral de limitações de direitos autorais, falei agora ali no vídeo que foi gravado, acho que foi o Vitor que provocou com os demais colegas as perguntas, e a professora Lipes perguntou assim para mim, mas dá para confiar nos juízes argentinos e brasileiros? Né? Interrogação. Né? Era uma pergunta. Né? Mas nós temos um padrão, então, acho que vocês sabem bem melhor isso que eu, porque são de uma geração que utiliza esses elementos todos das redes sociais, da sociedade em rede, sociedade da informação, de forma cotidiana. Acho que hoje, muitas vezes, lá na maternidade, já tem criança recebendo, né, o pai recebendo a criança já com algum aparelho de comunicação da sociedade da informação. Então, esse tsunami, o que está errado? Nós não vamos chegar aqui e dizer que está errada a técnica, que a técnica está equivocada, que nós vamos manter aquele padrão. E é claro que nós não vamos dizer que tudo no padrão está equivocado, mas há pontos digamos assim, de desarmonia, que num primeiro momento parecem até insolucionáveis, mas são facilmente, eu acredito, solucionáveis, entre o padrão de direitos autorais e a realidade da sociedade da técnica. A começar pela ideia de propriedade. Eu não me filio à vertente de que os direitos autorais são direito de propriedade. Eu sou vinculado à corrente do professor José de Oliveira Ascensão, com o qual eu estudei em Lisboa por 2 meses, em janeiro e fevereiro de 2006, quando eu estava estudando minha tese de doutorado, no sentido que os direitos autorais são, de fato, aquilo que ele chama de direitos exclusivo. A Constituição Federal não fala em nenhum momento, nos incisos 27 e 28 do artigo 5º, em propriedade. Ela só fala num momento em propriedade, de direitos intelectuais. Propriedade de marcas.
Ela não fala nem propriedade nem direito de inventor. Ela fala privilégio exclusivo de exploração. Né? E direitos autorais, ela fala direito exclusivo. Portanto, nós estamos, na visão do professor José Oliveira Ascensão, numa superação dos privilégios que eram odiosos na França, antes da tomada da Bastilha. Existiam os privilégios. Entre os privilégios estava o principal privilégio de publicação. Os privilégios eram odiosos. Ora, nós temos que derrubar os privilégios. Nós derrubamos os privilégios, mas construímos direitos autorais que continuam sendo privilégios. Vamos ser bem sinceros. Tu publicar algo e explorar isso durante toda a tua vida, e por durante mais 70 anos, isso não é um privilégio? Que nome nós daremos para isso? Continua sendo privilégio, mas os franceses, que eram vinculados ao modelo liberal de Estado e de mercado, né? Adam Smith antes, né? Até o professor Cid também explora na sua tese, e vai dizer assim, nós vamos chamar isso aqui de quê agora? Se a propriedade era um dos valores deles, do sistema liberal, vamos dizer que agora é direito de propriedade. Ora, sendo direito de propriedade, eu exploro, naquele padrão do século XIX, da forma que me for mais adequada. Então, vocês imaginem aqui, meus queridos colegas, a professora Ângela Kretschmann, que é uma querida colega lá do Rio Grande do Sul, começou comigo também, trabalhar direitos autorais, 25 anos atrás, eu tinha 24, ela tinha 22, lá se vai um meio século de pesquisa nos direitos autorais. Ela cita um exemplo. O nosso arquiteto aqui, o Oscar Niemeyer, faleceu com 104 anos. Vocês imaginem que o Oscar Niemeyer faleceu com 104 anos. 70 anos do ano subsequente ao seu falecimento dá 175. Se o Niemeyer é um pouquinho mais teimoso e vive mais uns 25 anos, vive 129 anos, nós teríamos a tutela dos direitos autorais dele por 200 anos. Mas já está pertinho dos 200 anos, porque vai dar 176 anos. 175 anos. Então eu pergunto para vocês, é crível que nesse mundo da comunicação instantânea, automatizada, do compartilhamento, alguém possa ser dono da informação, do conhecimento, da cultura, por 175 anos? Não. A resposta é óbvia. Não. Não é crível. Não é admissível. E não é admissível a partir dos ditames que a própria Constituição Federal de 1988 proclama. Ou seja, e nós temos que encontrar, é claro, um ponto de equilíbrio entre isso. Principalmente a grande questão dos direitos autorais está na procura de um ponto de equilíbrio. Dentro dos direitos autorais, o principal problema, portanto, eu lembro que o professor João Paulo Remédio Marques me recebeu em Coimbra, embora ele trabalhe em direito industrial, quando eu estava pesquisando lá com a professora Ascensão, fui um dia, ela me recebeu muito elegantemente, me conseguiu 4 livros, e ele disse assim, ó, pensa numa laranja. Ele vai dizer assim, a laranja existe, achei muito interessante essa expressão que ele usou, existem as incongruências externas que se dão a partir da casca, né, existem as internas que se dão nos gomos da laranja. As internas estão dentro da própria legislação autoral, as externas estão a partir do sistema da Constituição. Ou seja, esses pontos de conflitos entre os direitos autorais e outros direitos. As externas já deu para fazer mesmo que rapidamente aqui um apanhado. Nesses direitos outros e direitos fundamentais, como que a gente vai resolver conflitos de direitos fundamentais? Né? Certamente vocês trabalham aqui, o Alex, do Working, e outros pensadores, que dão um caminho, tentam dar alguns possíveis caminhos, tá? Porque senão a gente vai cair em outra coisa que acontece muito em academia, né, Humberto? Acontece muito assim, a ponderação como resolução disso e daquilo, a ponderação como não sei das quantas. Um dia eu cheguei em casa e disse para a dona Lia, né, o professor Humberto conheceu, esteve aqui conosco em junho, acompanhou, disse assim, eu cheguei em casa, disse, vamos fazer uma ponderação aqui, né? Vamos ler o Alex, vamos fazer uma ponderação dos nossos problemas conjugais aqui. Ou seja, a gente trabalha muito a ideia de mágica, assim, de bandeira. Isso aqui vai solucionar tudo. A academia tem esse veso, assim, é uma coisa um pouco ruim. Quer dizer, isso aqui é mágica agora e vai resolver todos os nossos problemas. E não vai. Né? Não vai por quê? Porque os nossos problemas não são tão fáceis assim. Eles são complexos. Especialmente são complexos os problemas dos direitos autorais. Vocês estão falando de uma legislação, e desculpe puxar o assado para minha brasa. Tem essa expressão aqui no... Será? Deve ter, né? Hã? Não? Lá? Lá no Rio Grande do Sul. Desculpa puxar o assado para minha brasa. Nós estamos falando... Para sardinha. Para minha brasa. Estamos falando de uma legislação que possivelmente não tem uma legislação tão complexa ou com tamanho número de atores envolvidos como a legislação autoral.
Isso aqui já tem um problema da lei autoral. Nós temos uma lei de direitos autorais. E todos os direitos autorais estão no mesmo regramento. O direito autoral de um cantor, aqui, de um autor de folhetos, aqui, como é que chama aqui, de cordel aqui do Mercado Público de Fortaleza, tem o mesmo direito autorais que a Rede Globo. Ora, então tem alguma coisa errada nessa lei, nesse regramento. Uma coisa muito equivocada. Uma outra questão, nós estamos trabalhando da lei do século XIX, como eu falei, quando a criação ela era analógica. A criação hoje é digital. Então há um descompasso que é um cânion de um tabezinho lá no Rio Grande do Sul, né, na Serra Gaúcha. É muito grande a fenda que separa esses dois modelos, esses dois padrões. O mundo não é mais analógico, o mundo é digital. Mas nós estamos com o regramento autoral de uma lógica do mundo analógico. Quando eu estudava na primeira série do ensino primário, 1973, faz tempo, né, Humberto? Lá no Rio Grande do Sul, 74, 75, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até 78, nós chegávamos em sala de aula no dia da prova e nós sentimos o cheirinho de álcool, assim, porque a professora havia passado a prova no mimeógrafo. Né? Nós estamos, portanto, na era da sociedade digital, onde tu baixa um texto automaticamente da rede, em qualquer suporte, e nós estamos trabalhando os direitos autorais do tempo do mimeógrafo. Como resolver esses conflitos? Então, eu diria assim, dentro da laranja, o grande problema da legislação autoral está nas limitações. Eu não tenho dúvida disso. Trabalhei isso na minha tese de doutorado, acho que tenho meu livro aqui. Vários autores trabalham isso. As limitações são 13 ou 14 possibilidades de utilizar a obra sem necessidade de autorização do autor. Foi perguntado até aqui agora na gravação se eu acreditava numa regra de fair use, a brasileira. Fair use é o modelo americano, tem uma limitação que é global, que é o uso justo, que não está previsto em lei. Embora eles tenham em lei. O modelo deles não é de lei, né? É de precedentes, da common law, mas eles têm uma limitação geral que se chama fair use. Eu dizia que sim, acredito, tanto que na reforma da Lei de Direitos Autorais, que foi tratada no primeiro e segundo governo, dos dois governos Lula, e tem que ser dito aqui, né, nordestino, como quase todos vocês, o mérito do Gilberto Gil, ministro da Cultura, que encampou isso aqui, nós duplicamos elas, passando para 29. E a 29ª cláusula, eu digo o pessoal que sustentou a necessidade de modificação da Lei de Direitos Autorais. Uma 29ª cláusula de limitação que o juiz analisaria no caso concreto se aquele uso é justo. Por exemplo, não vejo problema nenhum em um aluno fazer uma cópia de um livro para fazer o seu trabalho de conclusão. Não vejo problema nenhum. Qual o crime que ele está cometendo? Crime de tentativa de acesso ao conhecimento. Só que o padrão da Lei de Direitos Autorais diz, num retrocesso, porque a lei de 1973, a 5988, a lei do regime militar, olha o que eu estou dizendo para vocês, dizia que tu podia fazer uma cópia de uma obra para uso privado. A lei da democracia, a lei de 1998, a 9610, veio e disse que tu não pode fazer. Que tu pode fazer só a cópia de pequenos trechos. Mas que democracia é essa? Me perdoem, que democracia é essa? Se na lei do regime militar eu poderia fazer uma cópia de um livro, e na lei da democracia eu não posso fazer uma cópia de um livro, para fazer um trabalho de conclusão. Que democracia é essa? A que interesses isso veio atender? É óbvio que veio observar interesses de grupos econômicos muito fortemente organizados, e, por favor, eles estão previstos e tutelados também na Constituição Federal, mas são interesses de grupos econômicos, né? E que nem são as editoras hoje, viu? Não são nem as gravadoras, nós não falamos mais das gravadoras enquanto de direitos autorais. Hoje são provedores de conteúdo do mundo digital. Até as gravadoras já sentiram que não tem volta. Se não tem volta, elas têm que se adaptar ao novo padrão. Vocês lembram antes como se tornava famoso? Se tornava famoso se tu vendesse 500 mil discos, ganhava disco de ouro e ia para o Faustão. Hoje, se tu baixar 1 milhão de vezes uma música tua, no domingo está no Faustão. Tu já está famoso. Tu ficou famoso antes. Né? Ou seja, tu ficou famoso na sociedade em rede. Por alguma coisa, tu apareceu o teu trabalho na sociedade em rede. E aí eu vou para o fim, né? Peço só mais 5 minutos, se me concede a minha ilustre presidente. Eu fecho nos 35, já que me foi pedido para falar nessa questão, ou seja, é público versus privado, que era o tema central de uma intervenção, de algo que o MacGyver aqui não sabia, né? Embora dê uns pitacos lá, quero fazer outro registro aqui.
da visão do professor Humberto, né? Eu participo do livro em rede, que somos 14, Humberto? 13, que o Humberto criou, que é uma coisa maravilhosa, assim, genial. Começou lá por abril. O Humberto criou 13 professores ou pensadores para escrever, cada um provocar um tema e fazer um livro online, né? Que é uma coisa maravilhosa. Acho que a primeira vez que alguém pensou nisso, eu tenho a honra de ser um dos que participo. Acho que vou ser o último lá, já nem pedi para o Humberto, no temática dos direitos autorais. Então, veja o que eu disse no início lá. Não existe mais, de modo tão nítido assim, não existe mais essa dicotomia, público versus privado. Porque o nosso tempo derrubou todas as dicotomias, como possivelmente as bipolaridades ou qualquer coisa que a gente possa pensar, como eu disse assim, derrubou a ideia que existe um direito isolado de outras áreas do conhecimento, dentro do próprio direito e até com relação às outras áreas. Nós vamos falar em antropologia cultural, por exemplo, tem uma professora da URGS que trabalha muito bem a ideia de antropologia cultural. Olha que nós, dos direitos autorais, temos que aprender com quem trabalha em antropologia cultural, né? Dentro bem da linha aqui que propõe o professor Humberto. Então, a gestão coletiva, né? E eu não quero, de novo, invadir muito a seara aqui da tese de doutorado do professor Sidney na sexta. Ela é uma boa ideia. Ela não é 51, mas é uma boa ideia, né? É uma excelente ideia. Ou seja, como que um cantor, como que Joel Michimbinha, que estão em Asturras agora, vão estar lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, lá na fronteira sul com o Uruguai, agora na praça pública, vendo se alguém está cantando lá, a lua me traiu. Não tem como. Então, a gestão coletiva é uma boa ideia. Só que as boas ideias também, muitas vezes, se tornam maior que o próprio sistema. E isso aqui a gente vê todos os dias no Brasil, gente. Lá o Rio Grande do Sul está numa crise, o Rio Grande do Sul está quebrado, está quebradinho, não está conseguindo pagar nem salários. Só que a gente não vê ninguém querendo abrir mão de alguma coisa. O Poder Judiciário tem juiz que ganha R$ 4.800 de auxílio moradia. E que é uma coisa inadmissível. Como que o professor disse para nós um dia, como que um juiz que ganha R$ 4.800 de auxílio moradia, ele vai julgar uma ação de reintegração de posse? E aí tu não vê ninguém querer abrir a mão de um tantinho, assim, um dedinho para tentar resolver a crise do Estado. Isso se aplica à Polícia Militar, à Polícia Civil, ao Ministério Público, Poder Judiciário, a todas as classes. Cada um só consegue olhar para o seu próprio umbigo. Então, eu quero dizer assim, como que tu vai resolver essa crise se tu achou que o sistema se tornou maior que o direito? Se tu achou, conversava com o professor Sidney sobre isso hoje no almoço, o ECAD achou que ele é maior que os próprios direitos autorais. O ECAD se tornou, numa ideia de Luhmann, assim, um sistema autopoético, autorreprodutivo. Ele se reproduz em si próprio. Ele criou um sistema que diz assim, os direitos autorais são aqui. Eu reproduzo aqui os direitos autorais e aqui está um sistema. Um sistema patrimonialista. E não é pelo autor, pelo intérprete, pelo executante. É para alguém que avoca direito dos outros. Então não há interesse público aí, meus queridos, por favor, mesmo mantida a dicotomia público versus privado. Não há interesse público aí. Há muito pelo contrário. Se ele arrecada, como apresentou o professor Sidney, interessante tabela, o dobro da CBF no Brasil, mais de R$ 1 bilhão. Ou seja, será que isso chega aos autores, a quem realmente precisa? E aí teve CPIs, eu anotei aqui várias CPIs. A primeira foi em 94, teve CPI federal, CPI estadual, até CPI municipal. Tenho dúvida se isso é constitucional, se direitos autorais é matéria de competência municipal, mas teve. E eu coloquei aqui, a gestão coletiva não é democrática também. A gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil não é democrática. O que se tentou fazer nessas várias reformas aí? Torná-la mais democrática. E uma das opções para isso, uma das tentativas, foi a lei número 12.853, de 2013, que tentou, a estratégia foi a seguinte, esse mérito tem que ser dado aqui para pensadores autorais, Bruno Levick, Ronaldo Lemos, Alan Rocha, muito maiores que eu, certamente, mas também com auxílio de uns 30, 40, que trabalham uma nova vertente dos direitos autorais. Se não dá para mexer na lei de direitos autorais, vamos mexer no ECAD. E se passou o projeto e se mexeu, ou tentou se tornar o ECAD mais transparente, mais democrático. Ou seja, a Glória Braga está há 22 anos na presidência do ECAD. Como é que eu posso acreditar numa instituição que tem uma mesma presidência há 22 anos? E eu vou falar em democracia.
nos 27 anos da Constituição Federal. Está quase quanto tempo quanto a Constituição, na presidência do ECAD. Né? Entende? E aí, claro, e é interessante, eu quero mais uma vez, né, fazer uma propaganda aqui, depois teremos isso como publicado, da proposta do professor Sidney aqui, que muito me sensibilizou. Há caminhos e caminhos, há possibilidades e possibilidades. Os caminhos dos direitos autorais se dão na formulação de um novo modelo de direitos autorais. E é um novo modelo radicalizado. Não é pouca coisa que tem que se mexer. Eu conversava com meu amigo Luiz Fernando, que conheci hoje aqui, apresentado ali pelo professor Humberto, lá do Espírito Santo. A coisa é tão interessante que tu torna o que é de todos particular, gente, individual. Eu citei para ele, participei de uma banca de doutorado lá na URGS, o Capim Dourado, que é aqui de vocês, aqui, não sei que estados são, o Capim Dourado se tornou indicação geográfica. E aí eu tornei individual algo que é do coletivo. Quem é que me explica isso? Aqui, ninguém me explica. Sabe por que não me explica? Porque não tem explicação. Não tem explicação. Eu tornar um conhecimento cultural coletivo num conhecimento cultural de meia dúzia, através de um sistema que está na lei de propriedade industrial, da indicação geográfica. Não tem explicação. Né? Por quê? Porque as pessoas trabalham muito na lógica do direito individual, proprietarista, econômico, pecuniário. Tem uma frase que é belíssima, não lembro o autor agora, isso é lamentável para quem é dos direitos autorais, mas eu tenho anotado lá. Né? Um advogado chega numa tribo indígena e diz assim: eu quero comprar os direitos autorais, certa dança, do folclore deles lá, do conhecimento deles, conhecimento tradicional nós conversávamos. A OMP está trabalhando muito isso, o Ministério da Cultura e tal. E o cacique chega e diz assim: como é que eu vou vender o que não é meu? É genial a frase, né? Como que eu vou negociar o que não é meu? O que é de todos. Então, meus queridos, e para terminar aqui, tendo passado 10 minutos do meu tempo, que eu prometi, deu para notar, ou seja, que não há mais essa dicotomia, e que não há não só nos direitos autorais, não há praticamente nenhuma área. A Lei Maria da Penha, pegar aqui o direito civil, o direito de família, ela é pública ou é privada? Ela é de direito público ou de direito privado? Casamento não era de direito privado? Eu não dizia assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Olha, a Lei Maria da Penha mete o colherão, aquele, né, do feijão, aquele grandão. Né? Ou seja, nós temos uma imbricação entre regras de direito público e de direito privado. Tanto o privado no público, mas particularmente o público no privado. Então, para finalizar, os caminhos possíveis se dão a partir de uma abertura desse sistema, se tornar esse sistema mais realista. Não é nós renunciarmos a toda a possibilidade, mas especialmente para o autor empregado, para aquele que vive do seu trabalho. Eu dizia para o professor Sidney hoje no almoço, eu visitei com a professora Adélia Lipse, que participei de um grupo de pós-grado de inverno da UBA em 2002, 3 semanas, quase morri, olha, eu do Rio Grande do Sul, hein, quase morri de frio em Buenos Aires. A aula ia das 2 da tarde às 9 da noite, quando saía às 9 da noite, batia um ventinho assim do Rio da Prata. Deus do céu, né? E eu visitei numa das tardes, lá nós estamos Argentores, que é o ECAD da Argentina. Todos os artistas da Argentina têm plano de saúde, têm asilo para ficar quando estiverem velhos, na velhice, assistidos. Por que o ECAD, que arrecada bilhão, não paga uma Unimed, por exemplo, para todos os artistas, intérpretes, executantes do Brasil? Não cria a casa de saúde para os artistas mais idosos? Por que não pega esse dinheiro, então, as verdadeiras fortunas, e usa para o bem social, para o bem coletivo, para o bem de todos, e não para que meia dúzia enriqueçam à custa dos direitos autorais de outro? Certo? Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui. Me desculpe que eu estou me repetindo, que eu estou dizendo não tem nada de novo, tem sido dito há muito tempo aqui no Brasil, particularmente dessa verve nova. Eu quero dizer assim, o orgulho que eu tenho dos meus colegas. Quero registrar isso aqui em nome do Rodrigo Vieira, né, que faz parte desse grupo aí. Acredito que está logo terminando seu doutorado, né, Humberto? Estará defendendo, e faz parte aqui para ilustrar bem o orgulho do Ceará aqui, de uns 30, 40 novos doutoralistas, o professor Sidney, né, que está defendendo aqui o seu ritual de passagem.
dá para construir um novo padrão de direitos autorais. Não sei, tá? Foi uma última provocação que eu fiz aqui, se daqui a 10 anos, eu espero continuar vindo, sempre, no 14º Encontro Internacional de Direitos Culturais, nós vamos estar chamando os direitos autorais de direitos autorais. Eu tenho dúvida até disso. Eu quero ver se ano que vem eu estou lá na PUC, sob a orientação do professor Ricardo Aroni, há 3 anos, um pré-pós-doutorado, que eu chamo. Ano que vem eu vou escrever, em janeiro fazer o projeto, vou formalizar, e lá se exige uma tese e uma defesa em banca de uma tese. Eu tenho 4 teses que eu tenho guardadas a 7 chaves, segredo, nem as paredes confesso, como diz um fado lá de Portugal, mas e uma das teses é talvez uma nova nomenclatura dos direitos autorais, que é muito arrojada. Possivelmente, daqui a 10 anos, nós não chamemos os direitos autorais de direitos autorais. Né? Para quem observa os ventos todos que sopram, seja o minuano lá do Rio Grande do Sul, ou os ventos do litoral aqui de Fortaleza, já dá para visualizar que possivelmente a própria ideia de direitos autorais esteja sendo superada. Bueno, Humberto, era isso. Agradeço a atenção de todos. Professor Humberto Cunha, nosso querido. Depois eu pago o cachê aí de você. Eu gostaria de dizer que estou muito contente com a presença da professora Caterine. O CCJ se faz presente, funcionou como garantidor desse evento. A gente foi lá e ela disse que garantia. Graças a Deus, se Deus quiser, a gente não vai precisar, porque, embora a CAPES ainda não tenha depositado o dinheiro, já assinamos o contrato, né? E essa manifestação aí da plateia, eu acho que mais precisamente dos monitores, eu tive pensando no Rousseau. O Rousseau era um sujeito muito invocado. Eu gosto muito dele, da obra dele, de uma maneira geral, e acabei lendo as confissões dele na íntegra, né? É um trabalho interessantíssimo. E ele tinha ojeriza a ser elogiado. Quando ele era elogiado, ele dizia assim: o que é que eu estou fazendo de errado, né? Meu Deus do céu, porque a popularidade geralmente, ela, para ele, surgia de atividades menos nobres. Mas isso é o excêntrico Rousseau, né, que doou seus 5 filhos, depois foi procurar e depois devolveu de novo, pelo menos 3 deles, né? Eu vou começar falando aqui de um intelectual cearense chamado Flávio Paiva. O Flávio Paiva, como todo mundo gosta de dizer algo pitoresco sobre seu nome, sobre seu signo, né? Antigamente eu falava essa introdução. Ele contou a história a respeito de um parente dele que teria ido para os Estados Unidos. Claro que isso é uma brincadeira dele, né? E escreveu o sobrenome, né? Como é o seu nome? Paiva. Ele escreveu P-A-I-V-A. E os americanos só liam assim, Paiva, né? Aí ele escreveu P-E-I-V-A. Aí os americanos só liam Piva, né? Aí ele escreveu Piva, P-I-V-A. Aí os americanos começaram a dizer Paiva, né? Por que é que eu estou dizendo essa brincadeira? É porque nos anos anteriores, a minha função aqui no final do encontro de direitos culturais era tentar fazer algo que eu vi na França e que me interessou muito, que era um relatório síntese do evento. Eu tentei as 3 vezes anteriores e não consegui, né? E a minha vontade que eu tenho hoje é de fazer esse relatório síntese, ou seja, voltar lá para o Paiva, né? Por outros meios. Mas vou tentar fazer o prometido efetivamente a partir de uma outra perspectiva, que é
tratar desse tema que me foi pedido não, né, que a gente definiu, porque eu estou na coordenação, conflitos culturais, como resolver, como conviver. Só que é o seguinte, é uma palestra que eu construí e eu compreendo, não sei se os meus colegas aqui da mesa compreendem do mesmo jeito, que uma palestra, ela é para nós, professores, como é uma peça de teatro para um ator, né? Ou seja, você monta e sai reproduzindo ao longo do tempo, e a proporção que você vai ministrando essa palestra, que você vai adquirindo ritmo, que você vai inserindo elementos ou retirando elementos que tornam-na um pouco mais agradável. Essa é a primeira vez que eu vou tentar isso de uma maneira bem diferente, né? E eu tenho um plano para essa minha fala, né? Esse plano é o que vocês podem ver aí. Primeiro, eu vou vou no fluxo que foi menos abordado aqui, que não é propriamente o de falar de casos, né? Muitas pessoas aqui, dos nossos palestrantes, falaram de casos. Eu vou falar da generalização. E a ideia é uma ideia mais ou menos retirada da obra do Bertrand Russell, que é o desenvolvimento de musculatura intelectual. Ou seja, a gente se torna bom advogado, bom professor, não é propriamente estudando os direitos, não. Tem que estudar, claro, né? Mas é desenvolvendo musculatura intelectual nos outros campos, né? Aí você fica afiado para tudo, né? Então, como é o 4º Encontro Internacional de Direitos Culturais, eu pretendo falar de 4 autores que, nas suas obras, trataram de conflitos culturais. E me veio a inspiração, 4 autores de obras literárias, né? Me veio a ideia de aproveitar uma das obras que, para mim, foi uma das obras mais instigantes que eu li nos últimos tempos, que foi a obra Gênio, do Harold Bloom, né? O Harold Bloom, ele é muito conhecido por analisar as obras do Shakespeare, mas essa obra Gênio dele é uma obra que versa sobre os 100 maiores escritores do mundo, na opinião dele, dentre os quais está um brasileiro que vocês devem imaginar quem é, né? Machado de Assis. E ele usava um critério, ele usa um critério que é o critério de o autor já ter morrido, eu acho que inclusive para evitar as pressões da indústria dos livros, né? No caso, a obra é tão interessante que eu resolvi, para a exposição que eu vou iniciar daqui a pouco, usar 2 das obras que ele menciona, ou 2 das obras não, 2 dos autores que ele menciona, e outros 2 que ele não menciona, pelo menos diretamente, porque ele fala desses 100 autores segundo uma divisão que seria uma divisão da hierarquia angelical. No topo dessa hierarquia, para ele, estaria Shakespeare, que é um dos autores que eu vou utilizar. E um outro autor que está na relação dele é o chamado javista, ou a javista. Seria aquele autor ou aquela autora, ele não tem coragem de dizer, mas ele sugere que é Ruth, né, que teria feito o Pentateuco, né, aquela obra monumental dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas fora esses 2 autores, ele não usa, mas eu pretendo usar. Vocês estão dizendo, essa introdução é imensa, imagine a palestra, né? Ok. Mas não vai ser, eu vou tentar me frear, porque eu compreendo que a hora já está adiantada, né? O dos outros 2 que eu quero utilizar e ele não utiliza, seria Hesíodo, com a Teogonia, ou Surgimento dos Deuses, e o José Saramago, que eu acho que ele não inseriu na relação, porque, na época, pelo menos dessa edição que eu tenho, o José Saramago ainda estava vivo. E a obra principal que eu vou utilizar é aqui.
Tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é o seguinte, é que eu vou tentar ilustrar as falas seguintes com obras de artistas nordestinos, sobretudo artistas cearenses, mas vou cometer um crime de direito autoral, que é o de rebatizar essas obras em função do que eu pretendo dizer relacionado aos conflitos culturais. Começa aí por Raimundo Sela, né? E geralmente essas obras elas não têm um batismo, ou então um batismo muito genérico, no sentido de dizer homem e mulher na seca, né? Ou esboço de alguma coisa. Mas isso aqui é só para que vocês percebam. Venho tratando em outras palestras de que a ideia antropológica de cultura, que cultura é tudo que o homem faz, ela poderia nos induzir a uma concepção equivocada de achar que o homem isoladamente poderia fazer cultura. A Hannah Arendt diz que esse pode até ser um homo faber, um homem que faz coisas, mas cultura só é possível fazer na inter-relação, do mesmo jeito que é também o direito, né? O direito, onde há sociedade, há direito, e, portanto, só na intersubjetividade. E conflitos culturais acontecem também sempre que há intersubjetividade. E aí é onde a palestra ainda não está bem afiada, né? E eu diria que a ideia de conflitos culturais, essas sim podem talvez nascer do ponto de vista do indivíduo, e para que eu possa sustentar essa afirmação, eu recorro agora à mitologia grega, né? Ou seja, a cultura surge com a presença não apenas de Adão, mas a presença de Adão e Eva, né? E aí eu recorro ao Saramago e também ao próprio Harold Bloom para dizer que o surgimento e a presença de Adão e Eva já geraram o conflito de gêneros, né? Porque, segundo as versões bíblicas diferenciadas, ou de livros sagrados diferenciados do mundo judaico, Eva não teria sido a primeira mulher de Adão, né? A primeira mulher de Adão teria sido Lilith, que resolveu se divorciar do Adão por não concordar com ele, com as extravagâncias sexuais que ele desejaria fazer. E isso está, por exemplo, revelado, um desdobramento disso numa obra do Saramago, que ainda não é o Memorial do Convento, mas em Caim, quando Caim, fugindo, por assim dizer, das consequências da morte do irmão, né? Caim matou Abel, foi parar exatamente no reino de Noé, no qual a figura de comando era precisamente Lilith, essa primeira mulher de Adão, né? E a segunda mulher de Adão, nessa perspectiva, a própria Eva, foi ela que provocou a nossa vida, né? A perspectiva bíblica é uma perspectiva depreciativa da mulher que, em virtude dos comandos e das atitudes por ela tomadas, a gente teria saído do paraíso. Mas, de fato, a perspectiva cultural é que no paraíso nós entramos, né? Por outro lado, se a gente fizer uma guinada do surgimento da humanidade e observar esse surgimento na mitologia grega, quem fez o ser humano não foi propriamente um deus, mas um gigante, que foi o Prometeu, né? E o Prometeu, ao fazer a humanidade,
de certa forma, desafiou e desagradou os deuses, que foram convencidos a manter a humanidade e os demais seres vivos apenas para que fossem adorados. Essa ousadia de Prometeu, juntamente com seu irmão Epimeteu, não ficou impune. Os deuses castigaram tanto um quanto o outro e quanto a própria humanidade com castigos diversos. O castigo de Prometeu, todos nós sabemos, é o castigo que cada um de nós sofre com o desenrolar dos dias, né? O dia de trabalho, o dia de labuta, é o abutre que arranca o nosso fígado, e à noite é a recuperação desse órgão que simboliza a nossa quietude. E para cada ser humano, o castigo foi o castigo de saber, ou melhor dizendo, o castigo de não saber se a atitude que adota é certa ou errada, né? Ou seja, do ponto de vista individual, a gente convive permanentemente com o conflito. E Pandora, né? Pandora teria sido a primeira mulher, né? Que, de fato, é uma outra perspectiva do conflito de gêneros. Pandora significa Pan, tudo, Dora, dons. A mulher com todos os dons, mas com um defeito, que é o defeito que lhe imputa o gênero oposto, que seria, na expressão de Luc Ferry, aquele ministro da França, ministro da Educação e da Juventude da França, que seria o famoso coração de cachorra, né? Ou seja, essa impressão equivocada e insegura é algo que alimenta os conflitos culturais, né? Aí vocês veem duas obras de Raimundo Sela, precisamente para ilustrar um outro tipo de conflito, representando, no caso aí, Caim e Abel, cujo conflito cuja morte, ou cujo homicídio que dentre eles surgiu, nada mais representa do que um conflito entre o agricultor e aquele que era o vaqueiro, né? Ou aquele que era o pastor, porque quando foram fazer as oferendas à divindade, a divindade preferiu os alimentos com mais proteína, no caso da carne. Ou seja, a gente vai tirando da grande estrutura panorâmica da humanidade essas origens conflituosas que a gente convive com elas. Ainda do mundo do javista, creio que o elemento que mais fortemente simboliza a ideia e a grande matriz dos conflitos é a Torre de Babel. Aí eu transportei um quadro do grande Antônio Bandeira aqui para eventualmente simbolizar essa Torre de Babel. Vejam como... Oh, antivírus. Né? Vejam como é interessante essa parte da Bíblia que é exatamente o artigo 11 do Gênesis, inciso, ó. Como é? Versículos, né? Versículos. Versículos 1 a 9. Olha a matriz interessantíssima da Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros. Vocês estão pensando que estão na missa, né? Não tem nada não.
Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir tudo isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Isso é interessante, né? Por que é que Deus queria... Deus não, né? Aqui no caso é Javé, né? Que essa compreensão da divindade. Por que é que ele queria isso, né? Mais uma vez, eu acho que a interpretação é no sentido inverso. Eu acho que aqui foi que começou a ideia da pobreza da unidade para a riqueza da diversidade, né? E quem explora muito essa nova hermenêutica do javista, que é muito interessante, na minha opinião, desses 4 livros eleitos, é o José Saramago, né? O José Saramago observa de um ponto de vista absolutamente instigante, porque ele inverte essa literalidade, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal inverteu a literalidade, ou deu a adequada interpretação à literalidade no que concerne às relações entre pessoas do mesmo sexo, as relações homoafetivas. José Saramago, por exemplo, evidencia em várias de suas obras, e aqui eu vou afunilar para o Memorial do Convento, que a ideia de confundir as línguas não se resume à língua que falamos. Aliás, segundo a Unesco, num livro chamado A Nossa Diversidade Criadora, a humanidade fala entre 16 e 20 mil línguas, né? Dependendo do critério que se utilize para classificar uma língua, dependendo da variação que às vezes fica nisso. O próprio país, o Brasil, e aqui falando de línguas mesmo, cataloga ainda hoje mais de 180 línguas. Mas fora isso, tem as línguas das sutilezas das relações, né? Por exemplo, a compreensão da problemática da criança, da mulher, do negro, temas que foram efetivamente abordados aqui. E o José Saramago, nesse Memorial do Convento, ele fala de mundos paralelos que em dado momento precisam e se comunicam, nem sempre na situação de igualdade. Esse livro, Memorial do Convento, ele fala de 2 situações que eu nem vou tentar traduzir, porque senão estaria subestimando as inteligências de vocês, mas de 2 momentos importantíssimos acontecendo em paralelo. Um deles é a construção do convento de Mafra por Dom João IV. O nosso aqui foi o Dom João V, né? Por Dom João IV. E, do outro lado, um padre brasileiro
Bartolomeu de Gusmão, o padre que batiza o aeroporto de Santos, a sua terra natal, fazendo a passarola. A passarola, que era um nome jocoso, uma piada de descrença para uma pessoa que estava a inventar nada mais, nada menos do que o avião, né? Ele que havia inventado. Então, esses dois dramas mostram a importância do entendimento das coisas que se fixam e das coisas que se movem, dos movimentos que parecem concretos, mas dos movimentos que parecem também abstratos, a compreensão de coisas que a gente sequer confia que elas existam, né? Mas quais são mesmo as diferenças? Esse é um quadro do Chico da Silva, né? Um pintor acreano que morou a sua vida quase toda no Ceará e que fez uma escola aqui nesse estado de criação coletiva, viu? De criação coletiva que você não sabia quem é que pintava, porque ele fundou, como Rubens fundou na Europa, uma escola coletiva que se tornou gigantesca e objeto de muitos estudos e que hoje em dia é uma riqueza, né? Hoje em dia, geralmente tem esse problema. No campo cultural, esses conflitos mostram que os diálogos, eles, às vezes, somente se materializam, se concretizam, se tornam possíveis décadas depois, como aconteceu com o Padre Voador e com a grande obra de Chico da Silva, né? Mas quais são mesmo essas diferenças e nossas semelhanças? E aqui eu parto para uma outra obra que todos nós gostamos e conhecemos e que é uma das obras indicadas lá pelo Harold Bloom, principalmente, que é uma das obras de Shakespeare. E aqui eu escolhi um trecho do discurso de Shylock na sessão de julgamento, em que ele faz questão de retirar aquela porção de carne do corpo de Antônio, né? Eles estão... Eu fiz questão de ser um julgamento para trazer a proximidade para o nosso campo de vivência. Aí o pessoal não está compreendendo porque é que ele quer aquela nesga de carne, aí pergunta assim, para que é que te serviria? Aí olha a resposta dele. É absolutamente interessante tudo isso desses próximos slides, e eu gostaria, desculpe, que vocês prestassem atenção. Olha a resposta dele. Para isca de peixe, né? Para que é que serve isso? Para isca de peixe. Se não servir para alimentar coisa alguma, servirá para alimentar a minha vingança. Aí aqui ele mostra só o seu intento menos nobre, né? E diz por quê, né? Ele me humilhou, impediu-me de ganhar 500 mil, riu dos meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, atravessou-se-me nos negócios, fez que meus amigos se arrefecessem, encorajou meus inimigos, e tudo por quê? Porque eu sou judeu. Aí agora olha a semelhança, né? Os judeus não têm olhos, os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões, não integram, aliás, não ingerem os mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos. Se nos espetardes, não sangramos. Se nos fizerdes cócegas, não rimos. Se nos derdes venenos, não morremos. Aí aqui
ele passa para uma outra fase, que é uma fase falaciosa, que se a gente lê no mesmo fôlego, não vai perceber a falácia. Né? Por isso que eu fiz essa pausa brechtiana, não shakespeariana, mas brechtiana, para que vocês prestem atenção. Porque todos os outros fatores que ele mencionou são fatores naturais. E agora ele parte para fatores culturais. Ou seja, perde a simetria e a premissa, portanto, fica falsa. Né? Ele vem dizendo tudo isso das coisas que efetivamente nos assemelham, porque somos animais, ou temos uma dimensão animal, e na sequência ele diz: e se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Se em tudo mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a esse respeito. Se um judeu ofende a um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. Se um cristão ofender a um judeu, qual deve ser a paciência deste? De acordo com o exemplo do cristão, ora, vingança, hei de pôr em prática a maldade que me ensinaste, sendo de censurar, se eu não fizer melhor do que a encomenda, sendo de censurar, né, se eu não fizer mais maldade do que me fizeram. Aí, meus amigos, eu já chamei a atenção de vocês para a diferença, não vou mais uma vez subestimar suas inteligências. E aqui eu parto para a conclusão final, se é que ela é possível. Né? E aí, né? Conflitos culturais. Como conviver? Né? A resposta todos nós sabemos. Foi dito, inclusive, ao longo desse encontro. Todos nós sabemos o que fazer para uma boa convivência. Veja que não podemos nos furtar de mencionar aquela máxima kantiana de que se não queremos os resultados nefastos, degradadores da dignidade da pessoa humana, a grande regra é não fazer aos outros aquilo que não quero que faça a mim. Kant, né? Mas como resolver? Aí a resposta é muito mais complexa. Por qual razão? Né? Porque há sim conflitos que podem ser resolvidos. E aliás, se não existisse essa possibilidade, para nós do campo do direito, não teria sequer sentido de estudar essa disciplina. Há sim sentido em resolver conflitos quando acordamos em leis democraticamente elaboradas certos comportamentos. Se, por exemplo, democraticamente dissemos que todas as religiões têm espaço de convivência em nossa coletividade e alguém, por exemplo, quer impedir que uma determinada religião, só porque se manifesta com dança e música, não se execute, tem como resolver, sim, né? A partir de critérios democraticamente estabelecidos. Há, porém, conflitos que são insolúveis ou conflitos cuja a solução jamais é desejável. Eu escutei hoje aqui alguém dizendo assim, né, quando fala a respeito de, ou foi hoje ou foi ontem, né, a respeito da democracia. A democracia, ela própria é estruturada de maneira a pressupor e a alimentar o conflito, graças a Deus, né? Porque a democracia pluralista, ela estabelece a regra da maioria, mas estabelece os direitos das minorias e os direitos dos indivíduos naquilo que Norberto Bobbio chama
a dimensão do indiscutível, que é exatamente a dimensão das coisas e das situações que dizem respeito apenas às opções individuais. Então, é bom que a gente saiba que alguma coisa nesse grande oceano a gente pode resolver, mas o oceano, ele é constantemente cheio de marés. Qual a conclusão? A conclusão é aquilo que sugere um quadro que você pode contemplar. Você forma a sua conclusão. Obrigado. Registrar a brilhante exposição que contemplou realmente o objetivo do Congresso, né? Que é mesclar a questão do direito com os direitos culturais, a arte, reflexões extremamente pertinentes e realmente, dentre as várias literaturas que trabalham essa questão, que o professor Humberto concluiu com uma maestria exemplar, é que a diferença e a identidade, elas são faces da mesma moeda, né? Então, não tem como se falar de identidade, de diferença, de tolerância, sem observar esse embrincamento. Então, é registrar que esses debates são extremamente salutares e importantes para a manutenção de alguns pontos positivos dos status de relacionamento jurídico e social de convivência, mas também muito mais importantes para esses avanços. Então, é agradecer a presença de todos vocês e, para que a gente não deixe de garantir a possibilidade, eu vou passar aqui a palavra para o professor Humberto para ele fazer os agradecimentos que ele entenda pertinente. Boa noite a todos. Meus amigos, eu gostaria de dizer que encerra, nesse instante, o ciclo de palestras aqui, né? Como hoje encerrou à tarde o ciclo dos grupos temáticos. Mas amanhã nós vamos ter um momento muito importante de manhã, que é o momento do encontro dos relatos de pesquisa, que vai ser aqui, vai ser coordenado pela Marisa, a cantora é professora da Universidade Federal de Goiás, e que fez uma parceria muito interessante com a gente aqui, que era uma parceria de webconferências, e que lançou um livro, né? Então, a gente teve uma parceria inicial acadêmica e agora com o Gabriel, né, uma parceria artística, né? Aí a Marisa vai coordenar. Marisa, quem mais? Marisa e Vitor, né, vão coordenar esse momento amanhã. Então, aguardamos por vocês amanhã. Agradeço enormemente a professora Caterine, o professor Gonzaga Adolfo. E sexta-feira, se Deus quiser, vocês estão também convidados para a defesa de tese do Sidney Filho, nosso coordenador dos professores mais populares aqui da Universidade de Fortaleza, que desmente por completo Jean-Jacques Rousseau, né?